Ninguém pode dizer que esse jogo foi diferente daquilo que todo mundo imaginava, né? O Paraguai montou uma retranca completamente absurda e a França, apesar de ter muita dificuldade, conseguiu quebrar. Esse jogo lembrou um pouco o que foi o Paraguai contra a Alemanha, com a diferença de que quando as coisas apertaram, a Alemanha basicamente só tinha chuveirinho e nada mais, enquanto a França teve um cara do talento do Doué pra vir do banco, fazer fila e conseguir um pênalti, né? Mas foi, cara, dificílimo. O Paraguai montou uma retranca ali que não é novidade, né? A gente viu o Paraguai começando a Copa apanhando dos Estados Unidos, mas depois contra a Turquia eles têm um jogador expulso, fazem 1 a 0 e retrancam a partida inteira, a ponto da Turquia ter, sei lá, 30 finalizações e não conseguir fazer gol. Contra a Alemanha jogou parecido e agora também, né, causou dificuldade pra todo mundo. E a França no começo do jogo completamente encaixotada, né? O Paraguai fazendo uma linha de 5 aqui atrás, com 4 no meio-campo e só o Enciso ficando um pouco mais pra frente, mas ainda assim recuando pra jogar praticamente de volante ali, né? Então os caras simplesmente não tinham espaço. O Dembélé pegava a bola, tinha 2 em cima. O Olise pegava a bola, dava um passo pro lado, já tinha mais um cara pra desarmar ele. Então o sistema defensivo do Paraguai tava perfeito, né? Aqui, por exemplo, uma bola que vem de cima, acho que do Dembélé, para o Barcola, que não deu em nada, mas acho que esse é o tipo de coisa que falta pra quebrar um pouco esse tipo de retranca, né? Bola enfiada por cima, penetração de jogador vindo de trás ali pra causar surpresa. Outra coisa que é muito importante é chute de fora da área, e isso não dá pra negar que a França tentou, né? Muitos não darem nada, mas por exemplo aqui o Koné mandou uma, né? Quando chega na pausa pra hidratação, olha só como é que tinha sido o jogo, cara. A França tinha finalizado uma vez, que não deu em nada, e o Paraguai não tinha feito nada, porque o Paraguai, assim como no jogo contra a Alemanha também, basicamente a tática deles era, assim que a gente pegar a bola, tenta mandar na correria do Almiron, e aí o Almiron corre o máximo que ele puder, né, pra tentar cavar uma falta, arranjar um escanteio, alguma coisa do tipo. Aqui foi o que ele conseguiu, por exemplo, mas é evidente que esse Paraguai não entrou em campo pra fazer gol. Eles entraram em campo pra não tomar. Pra mim é óbvio que o plano deles era um 0 a 0 no tempo normal, 0 a 0 na prorrogação e ganhar nos pênaltis de novo. Creio que era isso, né? Aqui, por exemplo, uma bola que vem pra dentro da área, bom cruzamento, e quando o Mbappé vai cabecear, né, e foram pouquíssimos cruzamentos certos, assim, bons, né, pra dentro da área, ele acaba errando a bola aqui porque ele foi empurrado um pouquinho, né? Eu não marcaria pênalti, não acho que é pra tanto. Mas ele tá na bola e o camarada vem e dá-lhe um chega pra lá. E aí ele não consegue finalizar. Rabiot tentou de fora da área aqui num raro momento em que a defesa do Paraguai abriu um pouquinho no meio campo. Ele conseguiu mandar um tirambaço, mas foi pra fora. Só que assim, foi isso, né? E o pior de tudo, o jogo tava ficando complicado pra França porque eles estavam começando a cair na catimba do Paraguai. O Paraguai trazendo aquele clima de Libertadores, né? Os caras querendo ali tretar, os caras daquele empurra-empurra, falando besteira no ouvido do adversário, e os franceses começaram a ficar pilhados de vez em quando, né? Aqui tem uma finalização do Dembélé que ele chuta, rebate em alguém e passa perto do gol, mas em que o lance acabou focando inteirinho na semi-agressão do Galarza. Esse cara aqui, ele fez um jogo, cara, ele fez um jogo. Esse maluco é sujo, velho. Ele joga de forma suja, né? O Mbappé passou, ele deu uma agredidinha, mas é muito pequeno, porque foi no braço, foi só um soquinho bem fraquinho assim, né? Mas claramente, tipo, fora da bola, na visão do árbitro, o Mbappé tá passando, ele dá-lhe um negócio, né? Eu não expulsaria ele por causa disso, mas esse cara aqui, o bicho bota pimenta no jogo, né? O cara é insuportável, né? Koné de fora da área, tenta mais uma vez, mas é isso, cara. A França com uma dificuldade completamente absurda. Aí quando o Paraguai tinha um escanteio, por exemplo, batia aquela expectativa, cara. Porque assim, para um time que joga como o Paraguai, um escanteio é igual achar ouro, né? Só que tu tem que converter. Mas eu ficava pensando, velho, imagina se no escanteio, por exemplo, sai o gol do Paraguai, é capaz da França não conseguir empatar. Porque se o Paraguai já tava numa retranca dessa, do 0 a 0, imagina se eles fazem 1 a 0. Rapaz, até o Lechuga Alfaro, o técnico, ia entrar na área pra defender, né? Não tinha jeito. E aqui acontece o melhor lance da França na partida inteira, o que foi uma desatenção absurda do Paraguai, justamente numa subida dessa pra escanteio. O nosso querido Mike Manhã, goleirão, pega a bola e o bicho faz uma ligação direta completamente espetacular, velho. Dá uma assistência diretamente pro Mbappé, que tá correndo aqui. O Mbappé na correria, ninguém vai chegar, tanto é que ele chega bem na frente aqui, vai invadir a área, era uma chance claríssima de gol. E o Mbappé, que faz uma Copa fantástica, é o líder da Copa do Mundo em participações diretas em gol. Ele erra aqui 3 vezes, né? Primeiro, no domínio, ele erra a bola. Daí a bola sobe e ele erra de novo porque ele tá com o braço na bola. Então era mão na bola que o juiz não marcou, né? E em sequência, ele ainda demora pra finalizar e o zagueirão ali ainda chega pra tirar. Então no único momento que a França achou um espaço na partida inteira, era uma chance muito clara de gol. Isso aqui não vai nem entrar nas estatísticas como chance de gol, sabe por quê? Porque para entrar na estatística tu tem que ter finalizado. Como o Mbappé sequer conseguiu chutar, não entra, né? E ele cobrou um escanteio muito inteligente aqui, rapidinho pro Dembélé, ninguém tava esperando, né? Ele botou aqui pro Dembélé e o Dembélé chegou numa posição aqui que o ângulo tava apertado, mas a gente já viu o gol sair desse tipo de jogada, né? E o cara mandou pra fora, mas foi muito inteligente ali do Mbappé com o Dembélé. Nem deveria ter valido esse escanteio, porque o Mbappé controlou a bola com a mão, né?
O Koné de fora da área tentou mais uma, ele tentou umas 2, 3 na partida, né? E essa aqui ele acertou, ia ser um golaço, mas o goleirão Rio fez uma defesa espetacular, ele tem quase 2 metros de altura. E eu tava vendo uma reportagem também dizendo que, coisa de 2 anos atrás, ele disse que não tinha nem dinheiro pra comprar comida direito. Né? A carreira dele acabou dando uma reviravolta em 2025, quando ele se tornou titular lá do San Lourenço, né? E a partir dali foi pra seleção e hoje em dia tá brilhando na Copa do Mundo. O Paraguai acabou tendo algumas lesões de jogadores, né? Tendo que fazer muitas substituições cedo aí. E aqui que eu acho que a França começa a encontrar a forma de quebrar o Paraguai. Porque, pô, finalização de fora da área tentaram algumas, né? Não tava dando tão certo assim. Lançamento pra área, pra infiltração, tava complicado também. Aquele lance do Mbappé na cara do gol não é algo que tu consegue replicar quando tu quiser, né? É um lance muito raro ali que aconteceu de forma eventual. Então, na minha concepção, tem que ativar outra arma que é essencial pra quebrar blocos baixos assim, que é drible. Só que é muito difícil tu driblar, porque o Barcola pegava a bola, por exemplo, tinha um cara colado nele. Se ele driblasse o primeiro, já tinha outro dando pancada nele, quebrando a bola, tirando de qualquer maneira, logo em sequência. Então era muito difícil, mas tem uma jogada que o Barcola chega aqui, dá uma caneta num cara, dribla o outro, entra na área, acaba não dando em nada, né? E o Cáceres aqui comemora, grita na cara do Barcola e o Barcola, tá bom, tá bom. Achei que ele foi classudo na reação dele aqui, mas isso aí deu o diagrama pro Deschamps, né? Porque ele vai e tira o Barcola, coloca o Doué é um cara que em espaço curto ele é excelente, ele tem esses driblezinho de pouca distância, né, que puxa de um pé pro outro, coisa assim, essa coisa de conseguir sair do meio de vários camaradas ao mesmo tempo, e assim que ele entra em campo, ele consegue ter esse efeito quando ele dribla uns 2, 3 na frente da área e sofre uma falta que foi claríssima na minha modesta opinião, e o árbitro não marcou, e depois dentro da área ele faz fila, dribla 3, 4 camarada e cai no chão também. Na hora que ele caiu no chão, eu tinha certeza que ele tinha se jogado, tanto é que o lance continuou também, o juiz achou que ele tinha piscinado, né, mas aí foi pro VAR e pra mim, né, eu sei que muita gente tava torcendo pro Paraguai, então ficaram com o nariz torcido pra esse pênalti aqui, mas pra mim é um pênalti claríssimo, não tem o que falar. O Diego Gomes, ele pega a perna direita do E por baixo e depois ainda o joelho da perna esquerda por cima. Então não tem como, foi pênalti em 2 locais, foi 2 pênaltis num pênalti só. Foi muito pênalti, na minha modesta opinião, né? E aí o Mbappé foi pra cobrança com uma calma, enfim, cara, se tem um cara pra bater pênalti hoje em dia, eu acho que eu escolheria o Tielemans em primeiro, porque eu acho que eu nunca vi um cara com o sangue tão gelado pra bater aquele pênalti como ele bateu na virada da Bélgica, né? Mas o Mbappé é o segundo, porque o Mbappé, né, imagina, o cara que fez 2 gols de pênalti numa final de Copa, o cara não vai tremer em situação nenhuma. Ele bateu com maestria esperando o goleiro Rio dar a indicação de que ia cair um pouquinho pro lado, né? Bateu no outro ali e acabou chegando aos mesmos 7 gols do Messi nessa Copa do Mundo. Lembrando que ele tá apenas um gol dos 8 que ele marcou em 2022, né? Então o cara tá com tudo e não tá prosa, mesmo num jogo que pra mim ele não foi tão bem. Ele não conseguiu encontrar espaços, né? Ele não conseguiu criar muita coisa. A chance do jogo ele teve nas mãos e foi muito, muito mal, mas acabou decidindo mesmo assim, né, rapaziada? Aqui novamente o Paraguai tretando, na pausa para hidratação os jogadores tudo se empurrando ali. Tava um clima bastante hostil entre os jogadores, só que o Paraguai quando tomou 1 a 0, eles tinham que sair pro jogo, mas primeiro eles demoraram muito para sair. Eles estavam praticamente contentes em perder só de 1 a 0, parecia, né? Eles demoraram muito para começar a se arriscar mais. E quando se arriscaram, basicamente também repertório zero, né, rapaziada? Aquela coisa de muitas seleções pequenas que conseguem fazer uma campanha digna na Copa do Mundo, que é se defender, se retrancar direitinho, mas quando chega o momento deles, assim, agora a bola tá com vocês, vocês têm que criar, agora vocês têm que buscar um resultado, um empate, é muito complicado, né? É muito difícil. Então, por exemplo, tem essa finalização do Maurício de fora da área, um fraquinho na mão do Manhã ali, não deu em nada basicamente, né? E no final das contas a França ainda consegue encontrar o espaço ali e o Mbappé faz 2 finalizações maravilhosas. Essa primeira ele recebe na frente da área e já faz o domínio direcionado, né? Dominando, puxando pra canhota e manda uma finalização no cantinho. E o goleiro Rio faz uma defesa espetacular, rapaziada. Foi uma defesaça monstra. A bola volta pro Mbappé ainda. E ele consegue finalizar de novo e o Rio pega de novo. Ele fez uma excelente partida, apesar do gol tomado de pênalti, que não tem muito o que ele fazer. Né? Foram 4 defesas aí, preveniu praticamente 1 gol. E aqui o Galarza, né? Aquele mesmo que causou aquela treta com aquela agressãozinha no Mbappé, ele deu outra no Koundé. Bem fraquinha também, mas no peito assim, né? Mas era num contra-ataque, o bicho chegou e deixou a mão, cara. E depois ele recebeu um empurrão e ficou no campo chorando. Depois ele, com o time dele precisando atacar, ele cai na área ali, simulando alguma coisa, chorando e tal. Mano, que cara insuportável de jogar, velho. Sinceramente, né? O cara quis causar treta, agredir e simular o jogo inteiro. Sinceramente, ele que vinha sendo o herói do Paraguai, meteu o gol do jogo contra a Turquia, depois meteu assistência no jogo contra a Alemanha, né? Mas hoje ele mais quis tretado que qualquer coisa, inclusive quando o jogo acabou.
Mas acabou assim, rapaziada. França 1, Paraguai 0. Foi longe de ser uma boa atuação da França, mas eu passo um pouco de pano, porque quando tu enfrenta uma retranca absurda desse tamanho no mata-mata de Copa, às vezes é complicado de encontrar um jeito de furar mesmo. Eles encontraram, na base do drible. Foi um lance só, basicamente. Se aquele lance não acontece, é bem possível que esse jogo acabe 0 a 0, tá? Essa é mais pura realidade. Mas conseguiram. Em mata-mata de Copa, tem vezes, tem jogos, né, que é mais ou menos... Cara, ganhamos. Segue pra próxima, isso que importa, porque foi um jogo atípico, né? Não imagino que, por exemplo, a seleção de Marrocos vai montar uma retranca dessa absoluta contra a França. Porque Marrocos joga bola. Eu não acho que eles vão ficar se defendendo tanto, né? Então, acho que em nenhum jogo, nenhum outro jogo da Copa do Mundo, a França vai encontrar esse tipo de adversário, né? Com basicamente 11 jogadores compactos atrás da bola, deixando os caras sem espaço nenhum. Acho que foi o primeiro jogo em que todos os craques da França não conseguiram ir muito bem, né? O Mbappé apareceu com o pênalti, mas fora isso também não conseguiu brilhar muito. O Olise muito marcado. Dembélé apagado hoje. Barcola não conseguiu fazer tanta coisa. Eu diria que os melhores da França, na minha modesta opinião, foram o Koné, que foi bem no meio-campo e tentou algumas de fora da área, e o Pamecano. Muito do Paraguai não conseguiu contra-atacar o jogo inteiro. Cara, vamos ver as estatísticas aqui, porque o Paraguai finalizou 5 vezes na partida com gols esperados de 0,15, ou seja, 5 finalizações tenebrosas, que nunca iam causar gol praticamente, né? E muito disso é por causa do Pamecano. Cada vez que o Paraguai conseguia recuperar a bola e botar a bola na frente e lançar pra alguém, aparecia o Pamecano antes, porque ele tem muita velocidade, é um cara perfeito pra cobertura também, e ele conseguia ganhar basicamente todas essas segundas bolas que vinham no ataque do Paraguai. Ele já tinha feito esse trabalho sujo, digamos assim, exatamente igual no jogo contra a Suécia. Eu elogiei ele, né? Falei que ele foi um dos grandes jogadores daquela partida. Mas hoje, de novo, né? Ele, assim, tem um errinho ou outro ali que ele faz, que ele deixa o Paraguai finalizar e tal. Mas em geral, ele foi fantástico. E um dos motivos pelos quais o Paraguai praticamente não conseguiu atacar em momento nenhum. Temos França e Marrocos então, né? Como era previsível. Eu acredito que não vai ser um jogo como foi hoje. Marrocos não vai retrancar tanto, ainda que eu espero sim que a França tenha mais posse de bola, que tenha mais controle do jogo. Mas Marrocos é uma seleção que tem a bola no pé também. Vai ter períodos de posse de bola de Marrocos, vai ter períodos em que a França vai estar se defendendo, acredito nisso. E apesar de que eu ache que a França vai passar, porque a qualidade que eles têm é muito absurda, e se eles tiverem espaço, Mbappé, Dembélé, Olise, Doué, Barcola, os caras fazem diferença, né? Eu acho que não vai ser nada fácil, nada fácil. Pra mim seria zero surpresa se esse jogo acabasse empatado, ou que, por exemplo, o Marrocos saísse na frente do placar e a França sofresse pra empatar e que vá pra prorrogação, alguma coisa assim, né? Eu ainda acredito na classificação da França, mas eu acho que vai ser duríssimo, vai ser um embate de altíssimo nível aqui, tá? Meus amigos e minhas amigas, inscrevam-se aqui no canal se não forem inscritos ainda pra acompanhar o restante da Copa do Mundo comigo, beleza? Amanhã tem jogo do Brasil, amanhã o bicho pega.